Bom, a gente vai começar o módulo de alquimia da psique, que assim, é um tema bastante fascinante porque a gente vai ver uma relação direta com os aspectos da psique, né? A alquimia, estudada pelos antigos alquimistas, e todo esse processo que a psique passa. A gente vai usar esse livro aqui, do Edward Edinger, que chama Anatomia da Psique. Ele é bem interessante porque ele termina facilitando o estudo do, né, digamos, o conteúdo que o Jung traz, nem sempre ele é muito óbvio de se entender. Mas o Edinger fez um trabalho muito legal nesse sentido. E então a gente vai começar tentando dar uma noção do que vem a ser a alquimia e como isso é análogo à própria psique. O início dos estudos alquímicos da psique por parte de Jung teve como base o sonho de um cliente. Eu fui saber depois que esse cliente era o Wolfgang Pauli, aquele físico, que ele frequentava a escola de Zurique, a escola que o Jung montou, e ele era paciente do Jung. Eu deduzo que esse sonho a que a gente se refere aqui seja o do Wolfgang Pauli, porque o Jung, com esse sonho desse paciente, ele teve um insight muito interessante. Neste sonho, uma águia que voava muito alto, de repente, voltando a cabeça para trás, comia as próprias asas, descendo a seguir sobre a terra. Contudo, Jung não pôde, de imediato, entender completamente o significado desse sonho. Tempos depois, viu uma série de gravuras referentes à alquimia e, de súbito, defrontou-se com a representação de uma águia que comia as próprias asas. Olha que interessante, o sonho desse paciente é um sonho arquetípico, que já era descrito nos livros alquímicos. Essa figura já era representada. Mais uma vez, a gente traduz isso como a questão arquetípica, ou seja, isso está no inconsciente coletivo da humanidade. A coincidência impressionante estimulou o espírito de pesquisa de Jung. Daí por diante, passou a examinar curiosamente livros de alquimia, mas logo desanimava ante as dificuldades de entender aquela linguagem abstrusa, né? Aquela linguagem que era, digamos, bastante incompreensível, misteriosa. Se eu não me engano, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, eu não tenho certeza se é nessa obra, que o Jung fala que quando ele lê os textos alquímicos, os textos originais, ele não conseguia entender aquilo. O que que os alquimistas buscavam aqueles experimentos. E ele deixou aquilo ali um tempão. E foi nesse sonho desse paciente que o Jung retornou. Aí os textos alquímicos começaram a fazer um sentido enorme para ele. Então, quando ele deixa, né, durante um tempo esses textos de lado, até que, por fim, decidiu aplicar aos textos alquímicos os métodos que a filologia emprega para a decifração das línguas desconhecidas. Esta foi uma tarefa que o absorveu por mais de uma década. Então, ele ficou, né, durante mais de 10 anos se debruçando sobre esses textos e tentando entender a relação deles com a psique. Os textos herméticos tornavam-se agora legíveis. Naqueles empoeirados volumes, Jung verificou, surpreendido, que o grande trabalho descrito pelos alquimistas correspondia exatamente ao processo de individuação que ele desvendara nas profundezas do inconsciente. Aí ele começa a ver a relação entre esses textos, e a gente vai falar um pouco como é que ele chega nessa compreensão. Opus, Olha, só um oi. instantinho, uma coisa como nada é por acaso, né? De uns meses para cá, eu estou nessa questão das leis herméticas, né? De Hermes Trismegisto, e Uhum. tenho visto alguns vídeos daquela Lucilena Galvão, sabe qual é? Da Tem aquela filósofa, Acrópole. né? Eu vi uma aula dela, né, sobre o hermetismo também. Então, assim, você falou agora, eu falei, uau, olha como tá tudo, como se eu Tá tivesse estar tudo sendo preparada. relacionado. É, Incrível, tudo incrível. relacionado, é. E demorou esse tempo todo para chegar aqui, né?
Que é uma coisa que não dá para se começar a linha junguiana por aí. A gente tem que ir Ah, é. crescendo para chegar nessa parte. Até porque para entender a alquimia, né, e como os alquimistas faziam esse trabalho, a gente precisa ter a noção do que é do que é arquétipo, do que é inconsciente coletivo, do que é, enfim, de uma série de conceitos que a gente trouxe até aqui. Opus alquímico e processo de individuação eram fenômenos gêmeos. Os trâmites de ambos ajustavam-se passo a passo. Opus é obra, né? É a forma, né? Obra em latim. O Jung ele terminava usando muito termos em latim e até em grego, porque era de onde muitas das pesquisas dele saíam, dos textos, né? Os textos em latim. Então agora ele começa a entender, né? A obra alquímica, a opus alquímica e o processo de individuação eram fenômenos gêmeos. Na busca da pedra filosofal, que a gente sabe, né, que os alquimistas têm essa busca pela pedra filosofal, cálice sagrado, elixir da longa vida. Na busca da pedra filosofal, a primeira etapa do trabalho alquímico é o nigredo. O nigredo é quando a matéria está no estado de massa confusa. O nigredo corresponde ao encontro com a sombra em sentido psicológico. Seguem-se complicados procedimentos de lavagem, solução, separação de elementos, etc. A parte mais árdua de seu trabalho, segundo os alquimistas. O Jung ele chama de nigredo esse estado em que né, em que alguém está muito no inconsciente, onde tudo é indiferenciado. A gente vê que uma boa parte da humanidade encontra-se nesse estado. É o estado de amálgama, que você já deve ter me ouvido falar. Espera aí só um pouquinho, que um cachorro está tentando passar por um espaço que só passa um gato. Não pode, Luke. Fica comportado, vai. Então, esse estado, né, que chama de nigredo é exatamente onde não há ainda a luz não se apresentou, ou seja, a consciência não se instalou. Quando a gente fala que pessoas estão nesse estado, significa que elas ainda estão muito inconscientes, né, de si, do seu processo de vida. Então, para que você comece, né, a saída do nigredo, você precisa passar pelos procedimentos, né, de lavagem, solução, separação de elementos, que era exatamente o que os alquimistas faziam também. Eles faziam esse processo com a matéria. A seguir é atingida a segunda etapa, denominada albedo, que é o branco. Aqui, a lua rege os fenômenos. Em termos psicológicos, o adepto estaria na condição do encontro com o princípio feminino, a ânima. Então, aqui é onde começa o processo de integração. Nessa fase da humanidade, lembra que a gente estudou os cultos da deusa, onde a lua era sempre cultuada, ela era representante da grande deusa em muitas culturas. Tanto que até hoje, né, como a gente tinha falado lá atrás, até hoje, os ritos e algumas datas importantes dentro da Igreja Católica, da doutrina católica, ela tem a ver com esses cultos à lua. Muita gente que é católica nem sabe disso, mas a origem está lá. Até a comemoração da data do carnaval, da Páscoa, da Quaresma, tudo tem a ver com os ritos da lua. Então, quando atinge essa etapa, né, essa etapa é denominada albedo, onde entra o princípio feminino, que é a ânima, que é a alma. Né? Aquecimento intenso muda o albedo em rubedo. O rubedo é o rubro, né, o vermelho. Nesse processo, ao aparecimento do citrino. Então, digamos, nesse processo de aquecimento, em que o calor torna-se intenso, que é aquecido, você atinge o rubedo. Só que no rubedo, né, até ele chegar lá, ele aparece o citrino. O citrino é o amarelo. Então a gente tem as quatro cores, né? Tem o nigredo, o albedo, nessa ordem. O nigredo, o albedo, o citrino e o rubedo. O citrino é um grande processo de transformação para que você chegue na rubedo, que é esse estado de, digamos, onde você atinge realmente a individuação. Mas Mas isso existe materialmente, porque o citrino
Citrino eu conheço, olha aqui um citrino. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que chegar perto com essa tela pequenininha. Ah, tá. É. Tá vendo? Uhum. E esses outros também existem? O É, Não, Ruhu, é que são diferentes. Por exemplo, o Rubedo, ele fala mais da cor. Não é nem o rubi, apesar de ser uma cor de rubi, mas não é a matéria química. É um entendi, estado da solução. É um estado entendi. dessa experiência alquímica que está sendo feita. Então, ela vai se transformando, encontrando novas cores e fazendo acho que eu estava sem microfone. E fazendo uma nova. À medida que a solução avança, ela também vai avançando em cores. Eu acho que no final das contas, alguns minerais foram utilizados através de cores que já tinham sido encontradas pelos alquimistas. E a hora que você precisava dar nome para o mineral, que não era uma tarefa muito fácil, acabavam usando algumas mais antigas como essas. Faz sentido. e então nesse, digamos, nesse processo de, né, de transformação da psique, você vivencia. Inclusive, às vezes você vivencia mesmo fisicamente isso, né? A gente vai ver nas outras aulas como isso se dá. Nesse processo da rubedo, né, em que o citrino aparece, o sol surge. O vermelho e o branco são o rei e a rainha, que celebram suas núpcias nesta terceira etapa. Unem-se os opostos, os princípios masculino e feminino internos. É nessa fase que ocorre o processo da união que a gente chama de conúntio. A gente falou, acho que na última aula, sobre conúntio superior e inferior, né? Na última, não. Foi na última? Bom, foi uma dessas aulas. Essa conúntio é exatamente essa união dos princípios opostos que se tornam um só. Só que ele não é um princípio que você realiza fora, ele é um princípio que você realiza dentro de si. Digamos, é o caminho para a individuação. Assim, é obtida a pedra, cuja unidade resulta da fusão dos opostos extremos. O alquimista teria realizado a totalização psíquica, ou seja, a individuação, onde, né, os opostos se complementam. A pedra, que é, no caso, a pedra filosofal, é homóloga ao self, o si mesmo. Quando a gente fala que a gente vai em direção ao self, é em direção a nós mesmos, né, ao si mesmo. O Jung usava a palavra, acho que em alemão, que é a mesma em inglês, que é self. Como poder-se explicar essa inesperada coincidência entre o grande trabalho alquímico e o processo de ordenação e totalização psíquica, né? É aí que o Jung entra, porque ele percebe essa relação, mas agora ele vai ter que, digamos, trabalhar isso e explicar isso, como há essa relação. A hipótese de Jung é que o alquimista projetava sobre os materiais manipulados acontecimentos em curso no seu inconsciente. Enquanto os alquimistas faziam o trabalho deles, eles acreditavam estar, digamos, criando o mundo, né? Era esse o objetivo. Eles tentavam reproduzir o que a natureza tinha feito. Só que, obviamente, o que eles não compreendiam conscientemente é que eles estavam projetando a sua própria ordenação psíquica. Então, a gente vai ver aqui que tem algumas características dos alquimistas que são exatamente as características ou digamos, as situações que se apresentam quem está, né, para quem está nesse processo de individuação. Estas projeções se afiguravam ao alquimista propriedades da matéria, mas de fato, no seu laboratório, o que ele experienciava era o próprio inconsciente, né? Então, aqui ele está lá trabalhando a matéria, tentando reproduzir o que a natureza fazia, né? Eles tentavam criar o mundo, mas inconscientemente eles estavam trabalhando em si mesmos. É, tinha muito uma questão na questão de transformar riqueza, né? Chumbo em ouro, né? A Eles gente vai buscavam falar muito. um pouquinho disso, porque os metais de valor eram o ouro e a prata, né? E eles buscavam essa, digamos, essa transformação. Porque o ouro e a prata, eles também têm o significado. A prata, ela é o elemento feminino.
e o ouro o elemento masculino. Então eram esse, né, o rei e a rainha, né, os opostos que se unem, tem sempre esse princípio feminino e masculino aí. No caso dos alquimistas, eles desconheciam por completo a constituição da matéria. Não havia dados objetivos em que pudessem se basear. Ou seja, né, o que se sabe hoje da química, que a química deriva dos alquimistas, é, é que eles não sabiam na época o que era matéria, do que era constituída a matéria. Por isso eles acreditavam que era possível transmutar. Por isso, tanto mais facilmente a matéria tornou-se, na expressão de Jung, espelho da psique do investigador. Desde que os símbolos alquímicos têm origem no inconsciente, serão reencontrados nos sonhos e imaginação dos homens de todas as épocas. Assim, podemos dizer que as imagens alquímicas descrevem o processo da psicoterapia profunda, que é idêntico àquilo que Jung denomina individuação. Ou seja, né, nós vivemos esse processo alquímico ao longo da vida, essa transformação do nosso estado para que a gente chegue, né, para que a gente encontre a nós mesmos nesse processo todo do viver. Opus, a gente vai falar um pouco da Opus. A imagem central da alquimia é a ideia da Opus. Para o alquimista, seu trabalho exigia um grande comprometimento e era sagrado, a busca do valor supremo e essencial. Tem um gato aqui muito atacado, pena que você não pode ver, tá muito engraçado. É, Então, os alquimistas, eles de fato realizavam esse trabalho com um comprometimento muito grande. Para eles, aquilo era um trabalho assim fundamental e que eles se dedicavam a vida a isso. É basicamente, né, uma devoção, quase como uma devoção religiosa. Eles tinham muito respeito pelo que eles faziam. Um texto de uma obra descreve o processo enfrentado pelo alquimista na realização de seu trabalho. Eu vou ler esse trecho aqui no livro. Neste trecho, o paralelo com a psicoterapia fica evidente. Deixa eu pegar aqui. Todos os que se entregarem a essa busca devem, portanto, esperar encontrar muitas aflições do espírito. Eu acho esse trecho muito interessante. Terás de Sim, mudar. Oi? bom, muito bom. Não, mas ele é grandinho aqui, mas ele é muito interessante. Terás de mudar Você... com. Pode falar. Não, não, pode falar. Terás de mudar com frequência seu curso, devido às novas descobertas que fizeres. O demônio tudo fará para frustrar a busca, por meio de um ou outro dos três tijolos soltos, a saber, o assodamento, o desespero ou a ilusão, que acomete todas nós, né? Aquele que tiver pressa não completará seu trabalho num mês, e nem mesmo num ano. Além disso, nessa arte, sempre será verdade que o apressado jamais será carente de razões de queixa. Se o inimigo não prevalecer contra ti devido à pressa, assaltar-te-á com desânimo, e se manterá numa constante atividade de colocar em tua mente pensamentos desencorajadores a respeito do fato de serem muitos os que buscam essa arte, mas poucos os que a encontram, e de fato de que, com frequência, aqueles que fracassam são mais sábios do que essa. Depois disso, peraí que tem um gato. Léo, vem pra cá, Léo. Léo, Léo, sai. não, ele vai pisar. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Não. Léo, isso aí não, Léo. Esse é o microfone que você Ele vai vai derrubar. derrubar o Não, microfone. Gente, eu não tô crendo nisso. Olha não é para só. fazer isso. Ou seja, a gente falando sobre alquimia, ele apertou alguma tecla aí, ó. A gente falando sobre alquimia, daqueles que vão nos, né, vão interferir no trabalho, temos um gato aqui. Ele é quem? É o soldamento? O Léo. Deixa eu ver, eu até me perdi São aqui. os demônios da Ah, é. alquimia. Depois disso,
Ele perguntará se pode haver alguma esperança de alcançares o grande arcano. Ademais, tratar-te-á a aflição, com dúvidas a respeito da verdadeira posse por parte do teu mestre do segredo que ele professa transmitir-te, ou sobre se ele não estará ocultando de ti a melhor parte daquilo que sabe. Ou seja, né, tem alguém que não está me falando tudo. O terceiro inimigo contra o qual tu deves guardar é o engano, que talvez seja mais perigoso do que os outros dois. Os servos que deves empregar para alimentar-te as fornalhas frequentemente são sobremodo indignos de crédito. Alguns são desleixados e vão dormir quando devem prestar atenção no fogo. Outros são depravados e fazem contra ti todo o mal que podem. Outros ainda são estúpidos ou presunçosos e excessivamente confiantes, desobedecendo as instruções. Ou são beberrões, negligentes e distraídos. Guarda-te contra todos esses se desejares poupar-te de alguma grande perda. Ou seja, Uau. né, é um trabalho bem solitário esse e realmente vão ter, né, vão existir problemas vindo de todos os lados para te atrapalhar. Então, por isso que ele fala que esse paralelo com a psique é bem evidente. A minha mestra de Reiki sempre fala isso, que tem as distrações, Uhum. né? Basicamente é exatamente isso aí que você acabou de ler. Você vê que os alquimistas já enfrentavam esse problema, né? Sempre tem alguém atrapalhando, fazendo coisa errada, estragando seu trabalho. Aí ela fala assim, porque todo mundo fica pensando em encosto morto. Ela falou, o que tem de encosto vivo? Você nem precisa ir para o outro lado, né? Ah, bem mais, viu? Vivo tem bem mais que morto. Acho que os Pois mortos é, e têm eles mais o que conseguem fazer, atrapalhar mas bem, né? os vivos não. Os vivos realmente. Uma característica proeminente da Opus é o fato de ser considerado um trabalho sagrado que requer uma atitude religiosa. Eu vou ler de novo esse trecho, porque é onde, de fato, é basicamente um trabalho de sacerdócio, né? Peraí, gato. Acho que esse gato vai ter que ser excomungado. Excomungato. Eu vou ler o outro trecho. Deve-se considerar esse arcano não apenas como uma arte verdadeiramente grande, mas também como arte sobremaneira sagrada. Por conseguinte, se alguém deseja alcançar esse grande e indescritível mistério, deve lembrar-se de que ele é obtido não apenas pelo poder do homem, mas também pela graça divina, e de que não a nossa vontade ou desejo, mas tão somente a misericórdia do Altíssimo, nolo pode entregar. Por essa razão, deves, antes de tudo, purificar teu coração, elevá-lo. Só um minutinho. Eu posso tirar o gato daqui, porque ele vai destruir o seu papel. Não tem problema ele destruir. Ok. Por essa razão, deves, antes de tudo, purificar teu coração, elevá-los apenas a ele e pedir-lhe esse dom, com verdadeira determinação e uma oração que não deixe dúvidas. Somente ele pode dá-lo e entregá-lo. Ora, o regime é mais amplo do que a razão o percebe, exceto quando por inspiração divina. Pobre daquele que não tem temor a Deus, pois ele o pode privar dessa arte. Nossa arte, assim na teoria como na prática, é sempre um dom de Deus, que a dá quando e a quem deseja. Não é daquele que por ele anseia, nem daquele que se apressa. É apenas concedida pela misericórdia de Deus. Isso aqui é interessante, porque o que eles compreendem é que, de fato, isso não vem do ego. Não é o ego que cria, não é o ego que decide nem dá o rumo. Isso é algo que eles atribuíam a Deus, mas o que a gente entende é o inconsciente que nos traz. Então, né, se você entende o inconsciente como esse aspecto divino, tem tudo a ver, porque não é algo que você escolhe ser, o que você deseja, ou e que simplesmente você é, se dedica a alcançar aquilo. Você precisa ter isso em si. E isso não é dado, né? Não é o ego que escolhe. É trazido a nós pelo inconsciente. E não é algo do qual a gente pode se recusar também a fazer, né? Esse trabalho
esse trabalho em nós. Ele realmente é algo que a gente precisa fazer, porque nós recebemos isso e temos, né, o dever de elaborar, de trabalhar nisso. Digamos, exatamente o trabalho em nós que nós precisamos fazer. Todo mundo tem essa função. Poucos a compreendem, né, mas todos nós recebemos. Deixa eu ver onde eu estava. Trechos como esse deixam claro que há necessidade de uma cuidadosa consciência do nível transpessoal da psique. E por isso que isso não é um trabalho para qualquer pessoa. Você precisa realmente estar muito ciente, né, e ter uma estrutura de ego para lidar com isso. Porque senão você vai ser destroçado por essas forças. Significa dizer que devemos estar orientados para o si mesmo, para o self, não para o ego. Eu penso muito nessa questão quando a gente faz um trabalho de terapia, né, de psicoterapia. Eu considero muito essas linhas analíticas, porque elas de fato buscam trabalhar esses aspectos do inconsciente. Ao passo que as linhas comportamentais elas buscam atuar no ego. Então elas nunca vão chegar no inconsciente porque elas ficam só na superfície, tentando é, determinar os caminhos que o ego deve seguir. E por isso que, como diz o Jung, você tem que estar orientado para o self, né, para si mesmo e não para o ego. Outro aspecto da Opus é o fato de ela ser um trabalho amplamente individual. Os alquimistas eram decididamente solitários, né? Eles sabiam disso. Da mesma forma, o nosso caminho rumo à individuação também é solitário. E tem fases nas nossas vidas que a gente vai ter a gente vai sentir isso de forma muito intensa, que nós estamos sozinhos. Trata-se de uma referência à peculiar natureza individual da individuação, que é experimentada em seus aspectos mais profundos pelo indivíduo isolado. Aquilo que a gente vivencia, né, ao longo da nossa jornada e da nossa transformação é um processo individual. Você não consegue fazer isso de forma coletiva. A Opus não pode ser realizada por um comitê, razão pela qual gera uma inevitável alienação do mundo, ao menos por um tempo. Não é incomum que pessoas que estejam nesse caminho, em algumas fases da vida, elas fiquem bem isoladas. Elas meio que elas se desinteressam pelo mundo, né? Pelas coisas do mundo e ficam muito voltadas para si mesmo. Mas isso é uma fase. Muitas vezes isso é sentido, né, especialmente nos dias de hoje, como uma depressão. E as pessoas tentam combater essa depressão. O que elas não entendem é que isso tem um valor enorme. Eu preciso desse recolhimento, eu preciso, às vezes, me distanciar do mundo, porque eu estou passando por um processo de transformação que é fundamental para o meu crescimento. E se eu nego isso, se eu fujo disso, eu não faço essa transição. E aí a gente sabe as desgraças que vão acontecer, né? Tem um trecho aqui na página 27 que eu vou ler também. Onde ele está? Ah. Portanto, deves-te testar e examinar com cuidado a vida, o caráter e a atitude mental de toda pessoa a ser iniciada nessa arte. É um paralelo com a terapia, né? Nem todo mundo está preparado para uma terapia profunda. Tem gente que não consegue. Em seguida, deves comprometê-la por meio de um juramento sagrado, a não permitir que o nosso magistério seja conhecido comumente ou de modo vulgar. Você vê que para eles realmente era algo bem importante mesmo, era algo fundamental e que merecia um respeito muito grande. Não era para ser divulgado, não era para ser massificado. Apenas quando ficar velha e frágil pode ela revelá-lo a uma pessoa, mas só a uma, devendo este homem ser virtuoso, alvo da aprovação dos seus companheiros. Porque este magistério deve manter-se sempre como uma ciência secreta, sendo evidente a razão que nos impele a ser precavidos. Se algum infame aprendesse a praticar esta arte, haveria grande perigo para a cristandade, pois este homem ultrapassaria todos os limites da moderação e removeria de seus tronos hereditários os legítimos príncipes que regem os povos cristãos.
e a punição do abuso recairia sobre aquele que tivesse instruído a pessoa sem valor em nossa arte. Logo, para evitar que uma tal explosão de orgulho jactancioso, quem possui o conhecimento desta arte precisa, peraí, desculpa. Quem possui o conhecimento desta arte precisa ser escrupulosamente cuidadoso no que tange a transmissão a outra pessoa, devendo considerar essa transmissão como um privilégio peculiar daqueles que se mostram virtuosos a toda prova. De novo, aqui a questão. Era algo tão sagrado e tão valoroso que você não pode simplesmente tornar isso vulgar, né? Vulgarizar isso e sair espalhando para todo mundo, para pessoas que não têm condição de compreender. Eu lembrei agora de uma obra que a gente leu no nosso curso, de um suíço, a obra chama Prometeu e Epimeteu. Ele foi prêmio Nobel de Literatura, é Spitler, o sobrenome É dele. isso mesmo. E ele pegou personagens, né, dos mitos da mitologia grega e escreveu uma história. Prometeu e Epimeteu eram irmãos. O Jung, quando leu essa obra, ele gostou muito porque, embora não fosse a intenção do Spitler, acho que ele nem conhecia o que o Jung veio a chamar de funções da psique, né, que são a extroversão e a introversão. Ele viu nessa obra desses irmãos, Prometeu e Epimeteu, exatamente a descrição de aspectos introvertidos e extrovertidos da psique. Mas nessa obra tem uma personagem interessante que é Pandora. A Pandora, nessa obra, ela é retratada como uma criança. E ela encontra uma pedra que ela vê um valor enorme. E ela começa a distribuir essa pedra para a humanidade. Como ela era criança, era muito ingênua, ela não entendia, né? Aquilo que ela viu, as pessoas não compreendiam. Então as pessoas descartavam, jogavam, digamos, desmereciam aquela pedra que tinha um valor enorme. E essa pedra é a prima mater, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui na aula de hoje. Digamos, tudo aquilo, né? A prima mater é que contém algo de muito valor, mas só poucas pessoas podem compreender esse valor. Por isso que os alquimistas, né, defendiam a ideia de que você não podia sair distribuindo isso de forma, descuidada, porque isso seria mal compreendido e ridicularizado e perderia seu valor. Era isso que eles defendiam. Deixa eu ver se eu li o trecho, peraí. Só ver onde eu estava. Ah, tá aqui. Isso corresponde ao trabalho da psicoterapia que ninguém se encontre fora dele consegue entender, né? Ou seja, quem não conhece o processo terapêutico não entende o valor dele. Ele será desdenhado e ridicularizado pelo ponto de vista coletivo convencional. O que a gente escuta, né, de pessoas falando, para que pagar terapia? Eu posso viajar, o efeito é muito melhor. Eu falo, gente, como é que a pessoa compara essas coisas? São coisas totalmente diferentes, né? Isso é. Quem E nunca fez são terapia, essas pessoas, né, que não estão preparadas para realmente entrar, né? elas não estão porque elas não compreendem o valor daquilo e elas não estão dispostas a olhar para o valor daquilo. Elas deixam aquilo num campo bem raso, mostrando a sua própria superficialidade e acham que podem resolver essas questões ou viajando, ou indo para a igreja, ou sei lá, ou Você enchendo a acha, cara. você acha que também pode ser por medo de encarar seus demônios? Sim, sim. É a ideia, né? Eu Para acho que que eu vou olhar para isso? Muita gente não fala, não, é só deixar quieto que isso não me atormenta. Só que não é uma escolha sua. Isso vai te atormentar. E não adianta você fugir ou achar que dá para deixar para depois, né? Daqui a alguns anos eu lido com isso. Às vezes a gente vê em terapia clientes que eles fogem da terapia. Eles deixam o assunto ali, terminam, encerram a terapia, porque acham que não precisam mais. Mas você sabe que eles deixaram algo ali com você que eles vão ter que voltar no futuro. Porque é a questão que fica pendente. E é interessante porque essas pessoas voltam e você vê que elas muitas vezes ficaram presas naquele ponto. Mas elas precisaram de alguns anos para poder entender que elas tinham que olhar para aquilo. Isso é bastante comum. O medo, é, né, tá tudo relacionado. eu vi uma frase da Lúcia, né?
falando, imagina se eu vou fazer terapia a essa altura do campeonato, mexer em tanta lama, deixa quieto. Então, mas não vai ficar quieto, né? É A porque as gente sabe que pessoas não. têm uma ideia equivocada de que aquilo só vai aparecer se eu mexer. É, exato, Não exato. depende da sua vontade, né? Essa ideia, né, de um ego frágil, de que ele tem o poder, de que ele tem o controle. E como eu vi uma frase uma vez que eu acho ótima, relaxe, nada está sob controle, porque de fato não depende de você. Então é bom você se acalmar com isso e entender que sim, aquilo vai se apresentar e você vai ter que olhar, não é uma escolha, não é uma opção. Aquilo que não é, né, que se apresenta e a gente ignora, vai nos afetar de uma forma muito mais intensa e mais perigosa, inclusive. Em muitos casos, a pessoa não tem estrutura de ego para lidar com aquilo porque ela não trabalhou isso ao longo né, da vida. Então, ela fica com o ego frágil, bastante sensível, bastante permeável e ela vai ser atacada por isso. E ela não tem estrutura, esse ego esfacelado, onde muitas pessoas inclusive em idades mais avançadas, entram numa psicose. Isso acontece bastante. E aí, depois que o ego é esfacelado, ele não tem mais condição de compreender essas coisas. Então, são pessoas que vão desenvolver doenças graves, né, mentais e físicas, porque não conseguiram olhar para aquilo. Você tem um limite, né? Até, se o seu ego esfacelar, esquece. Aí não tem mais o que fazer, porque ele perde a capacidade de compreender. Ai, ai. Você vê que a nossa responsabilidade é muito grande, né? Por fim, outra característica da Opus refere-se ao seu caráter secreto. Os alquimistas consideravam-se guardiões de um mistério vedado aos que não tinham valor, né? Aqueles que não conseguiam compreender. Os segredos alquímicos tinham sua divulgação proibida. Em termos psicológicos, compreende-se que o segredo da psique está seguro, pois não é comunicável àqueles que não o têm experimentado por si mesmos. Ou seja, né, só compreende isso quem realmente viveu ou vive. O uso errôneo do segredo, a que o texto alude, esse que a gente acabou de ler, sugere uma inflação subsequente à identificação do ego com uma imagem arquetípica. Essa identificação do ego com o arquétipo ela é bastante perigosa se o ego não tiver estrutura, porque o ego inflaciona e ele não sustenta essa inflação. Então, em seguida, vem uma situação, essa pessoa passa por uma situação que vai obrigá-la a entrar numa humilhação muito intensa, né? Essa humilhação é proporcional a essa inflação. Lembra do ciclo de inflação e humilhação que a gente viu? Quanto maior Ciclo do herói também. o ciclo do herói também porque o ciclo do herói também é um ciclo de inflação e humilhação. Mas digamos, a inflação e a humilhação, elas são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Se não forem percebidas como um segredo e como algo sagrado, as energias transpessoais serão canalizadas para fins pessoais e apresentarão efeitos destrutivos. É isso que a gente está falando. Sempre que há uma identificação com o arquétipo é algo que é muito grandioso, né? Tanto que a humanidade inteira vive os arquétipos, né? E uma série de pessoas vivem um arquétipo, porque não pode ser sustentado por uma única pessoa. Então, quando o ego se identifica com esse arquétipo e toma para si essa energia, ele é destruído. O ego não tem, o indivíduo não tem condição de lidar com isso por inteiro. A opus alquímica era considerada como um processo iniciado pela natureza, mas que exigia a arte e o esforço consciente de um ser humano para ser completada. É interessante isso, porque os alquimistas sabiam que isso não era criado pelo ser humano. Eles sabiam que é a natureza que trazia isso. Eles tentavam reproduzir, mas sempre sabendo que não foram eles os criadores daquilo. Analogamente, isso se refere à evolução da consciência. Embora exista na natureza a premência de atingir a consciência, né, ou seja, essa exigência, essa pressão de atingir a consciência, no interior da psique inconsciente, é necessário um ego para realizar plenamente essa premência natural. Ou seja,
a consciência, ela é algo que a própria natureza impõe. E ela impõe a cada ser humano essa necessidade de realizar essa, né, de traduzir esses aspectos inconscientes. Só que para isso ela precisa do ser humano, para isso ela precisa do ego. Nós somos dotados de ego. Então nós sabemos que, embora, né, não seja uma vontade do ego iniciar esse processo, quem nos traz isso é um inconsciente, a gente tem essa função. Então, de novo, né, você cai nessa questão, não dá para escapar. Se você recebeu aquilo, né, se a vida te apresentou aquilo, o intuito que você decifre, é sua função decifrar. Né? Não é nosso direito simplesmente negar isso, porque essa negação, essa negativa custa caro. Ou seja, há uma exigência de cooperação deliberada do indivíduo na tarefa de criar consciência. A gente sempre discute aqui, né? É uma escolha nossa, né? Eu tenho escolha? Não, pelo que a gente entende, não há uma escolha, não há um livre-arbítrio. Mas há que haver uma consciência que é nosso papel, que o ego precisa fazer essa tradução. Então, embora não seja uma escolha racional nossa, digamos, é consciente para nós que nós temos que fazer isso. As asserções essenciais acerca da opus alquímica estão presentes em determinados textos que a equiparam à criação do mundo. O símbolo da química tem como fundamento a criação do mundo, né? Que é o que a gente falou, que os alquimistas buscavam nessa criação. Eles procuravam reproduzir tudo que a natureza fez. Na Tábua da Esmeralda, que é um texto alquímico, há uma receita alquímica para a criação do mundo em 6 dias, assim como Deus o fez. Né? Na Bíblia fala que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, né? Deixa eu ver se eu acho esse trecho aqui. Ah, tá aqui. A criação do mundo dos alquimistas. Feito isso, toma uma gota de vinho vermelho consagrado. Você tem aqui a rubedo, né? E deixa cair na água. Vais perceber instantaneamente uma enevoada e espessa escuridão, semelhante à da primeira criação. Só um adendo aqui, digamos, essa criação do mundo, ela se assemelha, né, ela tem muito analogamente à teoria do Big Bang. Você tem um ponto indefinido, né, uma singularidade que contém o todo, mas que não havia luz. Quando por algum motivo essa luz penetra, tudo é criado. Então, aqui, ó, uma enevoada espessa escuridão semelhante à da primeira criação. Em seguida, despeja 2 gotas e verá a luz nascer das trevas. É exatamente o princípio do Big Bang. Prossegue despejando a cada metade de todo o quarto de hora, pouco a pouco. Primeiro 3, depois 4, 5 e 6 gotas, e não mais. Por isso, provavelmente, essas 6 gotas são uma referência aos 6 dias. Verás com teus próprios olhos o aparecimento de coisa após coisa na parte superior da água. Como Deus criou todas as coisas em 6 dias, e como tudo veio a ser, bem como segredos que não devem ser comentados em voz alta e que eu, além disso, não tenho poder de revelar. Ajoelha-te antes de efetuares esta operação. Que teus olhos julguem tudo isso, pois assim o mundo foi criado. É interessante isso, né? É muito semelhante à ideia do Big Bang. Claro que a teoria do Big Bang não fala em tempo, né? Que a gente sabe hoje tem alguns bilhões de anos aí. Mas, mas é bem legal, porque de fato o cosmos, né, que a gente está inserido é cheio de mistérios para nós. Mistérios que talvez a gente nunca vá saber de todos. E a gente só sabe conforme a nossa evolução, conforme a consciência humana evolui, é que a gente pode desvendar certas coisas. Então, por isso, muitos dos segredos a gente ainda não pode saber, ou não tem como reproduzir. Imagina se a gente pudesse utilizar a energia que as estrelas produzem, né? Deixa eu ver. Quem sabe Elon Musk consegue, quando ele estiver lá em Marte,
ele consegue captar essa energia. Ele não tem condição, ele não tem estrutura de ego para isso. Primeiro Eu sei. que, né, um ser humano não é capaz disso, né? Como a gente viu, é coisa demais para um ego. E ele não tem, embora ele seja muito genial na área dele, ele, digamos, ele é muito atrapalhado, né? Ele é muito disfuncional em termos Você vê psicológicos. que a base do pensamento dele é o medo, né? É o É. medo de que tudo dê errado e que você precisa fugir para algum lugar que funcione e que o clima não vai mais funcionar, o planeta não vai ser mais amigável conosco e a gente É precisa sair daqui perfeito correndo. aquele filme, né, Don't Look Up, né? Ah, Uhum. Exatamente, retrata ele, né, com a Meryl é. Streep. Muito Isso não, digamos, essa compreensão, ela evolui ao longo da história da humanidade, né? Ela não é privilégio de uma pessoa ou de poucas pessoas. De poucas pessoas, mas que, digamos, elas têm a ajuda de um grande número de outras pessoas anônimas. Mas isso é algo que a humanidade precisa atingir. Então, essa é a tábua da esmeralda que tem a receita para a criação do mundo. Compreendidos em seu caráter psíquico, estes textos equiparam o indivíduo com o mundo, isto é, afirmam que a individuação é um processo de criação do mundo. Ou, como afirma Jung, a qualidade criadora do mundo presente na consciência. Isto equivale a dizer que o mundo é um aspecto da projeção do indivíduo. A psique individual é e deve ser um mundo inteiro em seus próprios limites, a fim de manter-se acima do e contra o mundo exterior, e de poder cumprir sua tarefa de portador da consciência. Quando eu estava lendo isso aqui, me veio muito uma analogia com a questão do que a gente vive hoje em termos em termos ecológicos, né? Que para mim é um assunto bastante importante, que de fato, quando você desrespeita o meio em que você vive, seja a sua casa, seja as ruas, né, seja o mundo, quando você é, não se preocupa, né, em cuidar do planeta, o que você está dizendo é que você está agredindo a si mesmo. Você não compreende o valor que é, né, a sua vida, que é você trabalhar pela sua evolução. Se você não se importa consigo mesmo, por que que você vai se importar com o planeta? Por que que você vai se importar em criar esse mundo? Então, de fato, o mundo que a gente enxerga é uma projeção de quem nós somos. Eu só posso ver valor na natureza se eu entender o valor que há em mim. Eu só posso respeitar os outros seres, sejam animais, sejam pessoas, sejam vegetais, se eu tiver um mínimo de respeito a mim. Então tem uma relação toda, né? De novo, a psique e, né, digamos, o caminho da individuação e a criação do mundo, elas têm uma relação direta. Este limite é fundamental para que o ego não se perceba como o mundo inteiro ou o centro do universo. Caso contrário, isso leva às psicoses. De novo, aqui me vem aquela época que a gente estuda na escola, o renascimento. Essa fase coloca o homem como centro do universo. E quando, né, digamos, os pensadores da época fizeram isso, eles não entenderam o que isso significava em termos psicológicos. Se o homem é o centro do universo, significa que esse homem está acima de tudo. Então tudo é inferior a ele. Se tudo é inferior, que respeito esses outros seres, ou enfim, todos aqueles que estão abaixo dele têm. Então, tudo isso não tem valor. Então, eu posso destruir a natureza, eu posso justificar isso como progresso, né, que era bastante comum. Eu posso, enfim, desrespeitar diversas formas de vida, inclusive a própria vida humana, porque é o homem como centro do universo, mas não todos os homens, ou não todas as pessoas, né? Então, tem uma categoria que está mais, digamos, tem mais valor que as outras. São as castas, né? De uma certa forma é o que existe até hoje, né? Quer dizer, É, alguns seres humanos se consideram mais valorosos que outros.
E o que essas pessoas. E assim, isso tem tudo a ver com a fase que a gente vive hoje. A gente tem um nível de, né, uma quantidade absurda de pessoas psicóticas. É assim, é doentio o que a gente tem visto hoje na humanidade. Como as pessoas se portam, como elas interpretam o mundo. Não é à toa que a gente vive uma epidemia de doenças mentais e doenças físicas. Tem tudo a ver com o modo como a gente enxerga o mundo, né? E como a gente se coloca. Então, se eu me coloco acima de tudo, o que é acima de mim? Nada. E aí vem um grande vazio, né? Vem um grande vazio. E as pessoas entram realmente numa grande psicose, ou seja, eu me identifico com o todo. Só que eu não tenho estrutura para compreender isso, né? Eu nem tenho ego para suportar isso. Então eu esfacelo, eu entro numa psicose. Para mim, né, assim, tem uma relação enorme com o que a gente tem vivido hoje. As pessoas, de fato, estão muito, muito doentes, em todos os sentidos. E aí, ao invés das pessoas voltarem, né, se voltarem para se olhar, não, elas ficam tentando encontrar soluções fora. Então, vamos, já estragamos o planeta, vamos tentar achar outro, né? Digamos, eu estou sofrendo mentalmente, deixa eu me entupir de remédio para ver se eu aplaco a minha dor. Então, se eu tenho um câncer, ao invés de eu também olhar para a minha doença, eu vou ficar me matando com um monte de tratamento, né? Brigando com o plano de saúde, enfim, correndo atrás dos melhores médicos do mundo. Mas eu não faço aquilo que é mais essencial. Eu não estou dizendo que a gente não deva fazer essas coisas, elas muitas vezes são necessárias. Mas a gente precisa ter a consciência que você precisa olhar para si, né? A gente precisa olhar para a gente. Senão, É a nenhum desses tratamentos dão certo. É a história do Gianecchini, né, que eu até te mandei essa Mandou, que semana. eu lembro dessa entrevista, eu fiquei muito impressionado, né? Que foi na época que eu E, comentei até com meu irmão, ele vai ser curado. E ele perguntou como sim, você sabe. Eu falei, porque eu não conheço a história dele, eu não sei como ele era antes, mas dá para ver que ele passou por um processo muito profundo de transformação. E eu achei isso muito isso interessante, porque ele foi curado. é um processo alquímico, né? É um processo alquímico, exatamente. E, e ele fez exatamente isso. Foi complementar, né? Ele fez a químio, ele fez a rádio, ele fez o que tinha que fazer, mas ele também foi olhar, né, o que que aquilo tudo estava querendo dizer. Então, assim, a Exato. transformação dele foi total, né? E até porque, né, esses tratamentos, ele é uma coisa que me chama muito a atenção. Eles te levam ao estado de quase morte. Porque o que eles fazem com o teu corpo, assim, é no nível, eles te levam mesmo no limite, né? Eu sempre leio relatos de pessoas que passam por tratamentos e o que elas descrevem é bastante interessante, né? Às vezes alucinações, porque afetou o cérebro, descontrole de vários órgãos, sensação de queimação. Hoje eu mesmo estava lendo de uma moça, ela falou que a pele dela coçava e queimava. Que horror. Então, assim, você vivencia esses processos alquímicos, mas você não pode achar que eles só vão ser vividos no corpo físico, porque tem uma relação com a sua psique. Eles precisam ser vividos na psique também. E a gente precisa se entregar a esse processo, senão não tem transformação. A entrega ao processo, ela é exatamente a alquimia. Eu preciso, me entregar aquilo que é necessário. Se eu precisar passar por uma calcinação, por uma solútil, enfim, eu não posso resistir a esses processos, eu tenho que me entregar. E as pessoas acham que elas têm né, que se manter resistentes àquilo. E é isso que vai dizer se você vai viver ou não. Essa entrega à morte. Entrega à morte metafórica, né? Sim. Embora os textos alquímicos sejam complexos, confusos e até caóticos, o esquema básico da Opus é simples. O propósito é criar uma substância transcendental e miraculosa, simbolizada de várias maneiras como pedra filosofal, elixir da vida ou remédio universal. O procedimento é, em primeiro lugar, descobrir o material adequado, a chamada prima matéria, submetendo-a em seguida a uma série de operações que a transformarão na pedra filosofal. Era isso que os alquimistas buscavam. Eles queriam encontrar essa matéria-prima, essa prima mater,
e através dos processos, né, alquímicos, através daquilo que a gente viu, né, de separação, lavagem, enfim, aquecimento, encontrar essa pedra filosofal. Prima mater. O termo prima mater remonta aos filósofos pré-socráticos que estavam presos a uma imagem arquetípica que lhes dizia que o mundo era gerado de uma matéria única original. Lá, vamos lá no Big Bang. Para estes filósofos, a prima mater havia passado por um processo de diferenciação por meio da qual fora decomposta nos quatro elementos. É aí que vem a ideia, né? A ideia dos alquimistas, né? Que eles seguiam esses filósofos pré-socráticos. Então, a prima mater foi decomposta em quatro elementos: terra, ar, fogo e água. É interessante porque a gente sempre tem o número 4, né? O número 4, ele é a base. E é Acreditar isso, tem vários outros quatro, né? Quatro tem. estações, quatro E direções, quatro. sempre, assim, tudo que é dividido é sempre múltiplo de 4. É 4, 8, 12, 16. Inclusive, né, pensando agora, quando a gente estuda mitose e meiose, na formação do embrião, ele começa 1, 2, 4 e ele vai até 32. Até 32 células idênticas. A partir daí, as células começam a se diferenciar e formar o ser, né? Os mamíferos, E, ao menos, são assim. se eu não me engano, a sequência de Fibonacci também vai por essa geometria aí. Não, a sequência de Não. Fibonacci ela é diferente. Ela começa, ela é bem quebrada. Que eu não lembro os números, mas eu acho que são números Também primos, não né? lembro os números. Será que é três, Não, não são três, números seis, primos nove? também, não. Deixa eu ver, ele está olhando Quer aqui. ver? Elas são números quebrados, a sequência de É Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. É, tem alguns Ah, números bem. primos aí. 55, É. 89. É porque você soma por exemplo, para chegar no 55, você soma o que vem antes, que é 34 e 21. Por isso que o primeiro é zero, aí zero mais um é um mais um 2, 2 mais um 3, e assim vai. Você soma os dois últimos números para produzir o próximo. E isso produz uma geometria fantástica, mas É, não é uma geometria com essa característica, né, do 4. não. Mas o 4 tem a ver com aquilo que a gente falou numa das aulas, né? Que você tem o uno, que é o todo, que se divide em dois. Aí o 3 aparece. Esses balõezinhos aí. O 3 aparece. É porque você fez assim como. Ah, deve ser. Ah, é? Eu É, faço- reação. É. Não Você pode sabia. desligar se você A quiser. mão, Se você fizer assim, aí sobe um monte de joinha. a mão da Cris é perigosa. Se fizer assim, hein? Não. Não, acho que não deu. É, Só a minha funciona. é só com a sua, porque a Cris faz assim, as coisas acontecem. A câmera começa a acompanhar, tem uma série de. Então, Samantha. a gente tinha visto então que era um, se divide em dois, aí depois aparece o 3, que o 3 é o observador. Aí aparece o 4, que é a função, dentro da teoria junguiana, é a função inferior. Mas Só uma coisa, a Cris disse que a gente já viu isso, mas não viu, isso vai estar em religião. eu falei dos números, É. sim, eu lembro até que eu anotei. Em Mas, religião a gente explica melhor os não, mas, números. mas eu falei disso. O 4 é a função inferior que precisa ser integrada. E aí você vai para o 5, que é a quintessência, né? Dentro da alquimia também tem as suas importâncias. Então, os alquimistas acreditavam que estes quatro elementos em seguida se combinaram em diferentes proporções para formarem todos os objetos físicos do mundo. Deste modo, impõe-se a prima mater, por assim dizer, uma estrutura quádrupla, uma cruz, né, que representa os quatro elementos, dois grupos contrários, terra e ar, fogo e água. Então você tem a terra que é feminina e o ar que é masculino, como um grupo, né, que são os opostos. E depois você tem o fogo que é masculino e a água que é feminino, que esse também a gente já tinha visto. Psicologicamente, esta imagem corresponde à criação do ego a partir do inconsciente indiferenciado, mediante o processo de discriminação das quatro funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Eu não dei, assim, na nossa, digamos, nas nossas aulas, eu não dei tipos psicológicos.
Mas o Jung entendia que você tinha dois tipos de função, que é a função introvertida e extrovertida, e essas funções se combinavam com quatro tipos psicológicos, que era pensamento, sentimento, sensação e intuição. E a partir daí, são 16 tipos psicológicos que ele cria, né? Com essas quatro funções. Então, eu não entrei nessa questão porque eu acho que ela é um pouco mais complexa e não sei se acrescentaria muito para nossas aulas, mas para quem quiser ver, tá, tem uma obra um dos livros do Jung que ele fala disso. Aristóteles elaborou a ideia da prima mater em conexão com sua distinção entre matéria e forma. Segundo ele, a matéria elementar, antes de moldar-se ou de ter a forma imposta sobre si, é pura potencialidade, ainda não atualizada, porque o real não existe enquanto não assume uma forma particular. Era bem interessante esse pensamento de Aristóteles, porque hoje o que a gente vê na física é, quando você fala, por exemplo, da dupla, aquele experimento da dupla fenda, em que o elétron, onda e partícula ao mesmo tempo, ele, por enquanto, ele não dá forma, né? Você tem o campo das possibilidades. Você só pode dizer que algo é real quando ele toma uma forma. Até então ele só existe, tudo só existe enquanto possibilidade. Então era a ideia do Aristóteles, quer dizer, a matéria, ela pode ser qualquer coisa, mas ela precisa, digamos, ela é elementar, então ela tem todas as possibilidades ali. Dependendo do processo pelo qual ela passa, é que ela vai se tornar algo. Essa era a ideia do Aristóteles, né? A gente sabe que não é bem assim em termos de matéria, mas a gente sabe que é assim em termos psicológicos. Então, quer dizer, de novo, né, voltando para a questão das células-tronco, elas podem ser qualquer coisa. Depende do estímulo que elas receberem, elas vão se tornar uma parte, um órgão, enfim, algo do corpo. Mas até então, elas podem ser qualquer coisa. E isso é muito fascinante, né? O que a ciência ainda não entende é o que decide o que cada célula vai ser. Se elas são todas iguais na origem. O que decide, né, que aquilo vai ser um órgão, um coração, um pulmão, um cabelo, qualquer coisa? Aquele documentário que eu te mandei, o The One Field, fala Uhum. sobre isso. Ah, ainda não assisti, mas já está lá reservado para eu assistir. Assim, os alquimistas herdaram a ideia da prima mater da antiga filosofia, aplicando as suas tentativas de transformação da matéria, né? O que os filósofos discutiam enquanto possibilidade, enquanto filosofia, os alquimistas trouxeram para a matéria. Acreditavam que para transformar uma dada substância era preciso, antes de tudo, reduzi-la ou fazê-la retornar ao seu estado indiferenciado original. Aí eu pus aqui, né, a analogia na ciência atual é células-tronco. Os corpos não podem ser mudados senão pela redução à sua primeira matéria. As espécies ou formas dos metais não podem ser transmutadas em ouro ou prata antes de serem reduzidas à sua matéria essencial. Então era isso que os alquimistas acreditavam. Então, como pegar um elemento, reduzir a sua matéria original, a sua matéria primeira, né, e transformar isso em algo de valor, em ouro ou em prata. Do mesmo modo, este procedimento corresponde àquilo que ocorre na psicoterapia. Os aspectos fixos e estabelecidos da personalidade, rígidos e estáticos, são reduzidos ou levados outra vez à sua condição indiferenciada original, o que constitui uma das partes do processo de transformação psíquica. E isso é uma das coisas mais difíceis em terapia, né? Porque a pessoa ela já tem uma forma muito estática de enxergar o mundo. Para que isso seja transformado, eu preciso me desapegar desse modo de ver o mundo que eu fui, digamos, que foi formatado ao longo da minha vida. Como é que eu vou me desfazer dessa forma que eu enxergo? É Esse é um, aquela história que você estava falando da quase morte, né? Uma morte simbólica, né? Porque você precisa deixar morrer aquilo para que o novo seja exatamente. absorvido. É por isso que muitas vezes as pessoas que chegam, né, muito perto da morte, elas realmente elas voltam desse estado muito diferentes.
porque ali, de fato, elas, exatamente como você falou, elas se tornaram indiferenciadas para poderem ser transformadas. Então, a questão é, por que que a gente muitas vezes tem que chegar perto da morte para poder se transformar? Porque algo em nós estava muito rígido, algo estava muito estático, muito, digamos, muito rígido, né? Arraigado ali, Exatamente. flutuado, Então, quer dizer, cristalizado. eu acredito que eu sou assim, não vejo possibilidade de mudança. Só que esse meu jeito de ser é o que está me destruindo. Como é que eu, né, como é que isso vai ser modificado? É esse estado de quase morte que muita gente passa. Por isso que eu Sim. defendo a ideia, né? Quando você está passando por um processo muito difícil, que às vezes é sentido como uma morte, é onde você precisa de fato se entregar. Porque é uma morte metafórica que a gente precisa viver. Porque se você se recusa, se você resiste a esse processo, você vai passar por isso de forma literal. Ele tá uma graça aí, gente, com a barriguinha para cima. Agora ele, depois que ele aprontou Ele estava todas, com a patinha Pô, na né? cara, assim, porque a luz estava incomodando. depois que ele Oh, aprontou todas, ele dormiu. É essa, né? Isso que a gente está falando aqui. Quer dizer, um animal, ele ainda é, digamos, filhote. Ele não tem uma visão pré-estabelecida do mundo, né? Então ele tem sim. todas as possibilidades. Ele dorme quando quer, come quando quer, apronta quando quer, né? Tudo É uma fofinho. gracinha, é uma gracinha. Então isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque se a gente for estudar mais profundamente a história do cristianismo, tem um processo alquímico interessantíssimo aí. Cristo dizia que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, jamais entrareis no reino dos céus. Fazer-se como crianças é reverter-se ao estado inocente e indiferenciado da prima mater, um requisito da transformação. É por isso que se você estuda qualquer doutrina que seja, no nosso caso, né, como ocidentais, quando a gente é afetado pelo cristianismo, você nunca pode interpretar o cristianismo de forma literal, senão você não compreende né, o significado tão profundo de tudo isso. É por isso que eu ouso dizer que as religiões cristãs não entenderam Cristo, então elas não deveriam ser chamadas de cristãs. Porque poucas são as que entendem mesmo, né? Poucas pessoas são as que entendem de fato esses ensinamentos, esses significados. Se você interpreta de forma literal, de novo, você fica estático e não consegue entender o processo metafórico, simbólico de tudo aquilo. Você não entende a grandiosidade do que aquilo significa. E aí você fica com uma interpretação extremamente restrita, que não traz nenhum tipo de significado. Ele fica ali uma coisa sem valor. Por isso que quando Cristo falava, né, de só crianças, né, podem entrar no reino dos céus, ele não estava dizendo que isso era limitado a crianças literais, né, mas sim a pessoas que pudessem se desfazer dessa forma absoluta, né, de ver o mundo. Pois os aspectos físicos e desenvolvidos da personalidade não permitem mudanças, são sólidos, estabelecidos e certos de sua correção. Somente a condição original, que é indefinida, fresca e vital, mas vulnerável e insegura, simbolizada pela criança, está aberta ao desenvolvimento e, portanto, viva. Isso é bem interessante, né? Quer dizer, quando você está com esses aspectos da personalidade já muito firmados, você dificilmente vai passar por uma mudança. Porque, especialmente, sabe aquelas pessoas que são muito certas da sua visão, têm uma visão muito absoluta do mundo? Então, o que eu vejo é o que é. Eu é que sei o que é certo. Eu é que sei o que é correto. Para mim e para todo mundo, né? Como a vida deve ser, né? Como um presidente deve ser, aquele candidato é melhor porque ele tem tais valores. O que essa pessoa está dizendo é que ela não está apta a uma transformação. Ela não está nem um pouco disponível a, de fato, se deixar passar por essa alquimia. Me lembrou Raul Seixas, né? Prefiro ser aquela metamorfose ambulante
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? É muito interessante isso, né? Eu não estava lembrada disso, mas é exatamente, né? É, Se eu não, se eu sou fixo, se eu sou rígido na minha forma de ver o mundo, eu morri, ali eu morri. Por isso que eu vou precisar passar perto da morte para ver se eu tenho. É uma chance que a psique me dá para que eu possa me transformar. Muita gente fala que isso é ruim, né? É claro que a gente sente como algo ruim, eu não tenho dúvidas disso. Mas quando você passa muitas vezes por uma situação difícil, é ali que está a sua chance de entender quem é você, né? O que de fato é você? Você é, né, aquele conjunto de regras e opiniões formadas sobre tudo? Ou você é algo muito, né, muito mais profundo e valoroso do que isso? Vocês viram aquele filme da Pixar, Soul? Vimos, daquele cara que morre, ele era um saxofonista, né? É pianista, ele era pianista, né, de Pianista, uma é. É banda. muito legal esse desenho. Muito. E assim, eu vi essa semana, então ele está fresco na minha cabeça. Eu já tinha visto antes, mas eu não me lembrava de quase nada. E aí durante o filme acontece isso várias vezes, assim, de forma quase que imperceptível. As alminhas que estão no céu, né? É, De vez em quando elas descem por aquele buraco e com pessoas aqui na Terra em depressão, gente no meio da rua. Aí a alminha entrava, a pessoa levantava e, tipo assim, ela estava ali no processo de quase morte, né? E alguma coisa se processou, no caso era a alma, né, ali, que tinha voltado para o corpo da pessoa. Aí a pessoa saía é, dançando, né? É bem legal isso. mas é bem isso mesmo, né? Quer dizer, É, eu preciso chegar nesse estágio em que eu tenho que realmente entender o valor daquilo. Você deve ter visto já, né? Tem até um documentário na Netflix sobre pessoas que enfrentaram situações de quase morte. E é muito interessante porque elas ali têm uma escolha, se elas querem viver ou morrer. E muitas falam que não é bem o viver, né, ou morrer, mas é continuar na vida terrena ou ir para aquela vida mais iluminada. Mas a questão é, se elas não passarem pelo processo que elas precisam passar aqui, elas vão viver tudo de novo. a É por roda isso da que Samsara, né? da samsara, é por isso que, digamos, o princípio da reencarnação faz muito sentido. Sim, Se eu não vivo o que eu preciso viver, eu vou ter que passar por aquelas fases de novo. Não teria sentido eu simplesmente, né, morrer, não passar pela transformação e achar que tudo acaba ali. sim, Então, do sim. ponto de vista filosófico, a reencarnação faz muito sentido. Eu não digo nem do ponto de vista religioso, mas faz muito sentido. Tanto que todas as linhas, né, orientais, elas aceitam de alguma forma, elas acreditam na reencarnação. Porque é de fato aquilo que precisa se elaborar, que precisa se decifrar, vai precisar se decifrar. Não, digamos, todo aquele caminho que foi percorrido até aqui não vai ser perdido. Hoje em dia, para mim, é uma coisa tão óbvia, né, que não era antes, né, essa questão da reencarnação, porque eu venho de família católica, né, aquela coisa Uhum. toda. Então, assim, hoje eu não conseguiria entender, já é difícil de entender o mundo, né? Mas eu não conseguiria entender se não realmente, se eu não acreditasse em reencarnação. É, porque quando você acha que tudo termina aqui, as coisas perdem o sentido. Sim. Elas não têm sentido. Então, para que que eu vivi tudo? Espera aí, Léo, você tá me furando. Não fura, mamãe. Ele acordou agora. Ele acordou atacado, isso, fica quieto aqui. É que a minha calça tem Provoca gato. uns pelinhos. Ah, é tudo que ele quer. Aí ele acha É que é para ele tudo. brincar. É, A matéria-prima é encontrada e não produzida. Deixa eu ler, acho que é o último trecho que eu vou ler aqui. Eu não sei por que que eu pus ele aqui. Só um pouquinho, cadê? Deixa eu só ver aqui a página que eu me perdi um pouco. Ah, que ele fala que a matéria-prima é encontrada e não produzida. Devo lidar com uma criancinha. Sempre que há algo que não se consegue entender, para o qual se está bloqueado, deve-se chegar perto dessa criança.
No momento da falta de entendimento, ela exibe um desbotado brilho carmesim. Esse brilho transmite inocência, que é o material da criancinha. E essa inocência nos deixa livres para abordar o problema nos termos da nossa própria realidade individual. Né? Então, de novo, né, tornar-se criança ou chegar perto de uma criança, porque a criança traz essa inocência, ela não tem valores formados, ela não tem opiniões absolutas sobre a coisa. É muito interessante quando você conversa com uma criança muito pequena, porque ela é bastante sugestionável. Então, aquilo que se apresenta para ela é o que ela. Tem mais um símbolo. Aquilo que se apresenta para ela é o que ela vai, digamos, ela vai recepcionar aquilo. Né? Deixa eu ver. O problema da descoberta da matéria-prima corresponde ao problema da descoberta de material de trabalho na psicoterapia, né? É a mesma questão. Como trabalhar como resgatar essa matéria-prima e poder trazê-la de volta à vida. E isso é muito difícil, porque mesmo em terapia a gente resiste muito. Né? Quando a gente está passando por um momento muito difícil, o que que a gente faz na terapia? E isso é bastante comum. Ah, hoje eu não posso fazer terapia porque eu não estou bem. Ah, hoje eu tenho um compromisso, sei lá o quê, no dia da terapia. Eu tive uma cliente que ela começou a cancelar as sessões porque não estava com vontade, até que um dia ela me disse assim: a nossa sessão era às 7 da noite. Ela falou: eu tenho médico às 3, não vou poder fazer terapia. Falei, mas por quê? Não, porque a médica atrasa muito, eu acho que não vai dar tempo. Aí eu tive que falar para ela, falei, qual é o seu compromisso com a terapia? Você realmente está interessada? Porque você tem uma diferença de 4 horas, quer dizer, ela estava disposta a esperar 4 horas pela consulta médica, mas não fazer a terapia. Isso ela não estava disposta. Às vezes a gente está mal e tudo não quer ir, mas é onde a gente deve insistir. Porque é É onde isso que eu ia falar. A ideia é essa, né? Justamente porque você está mal, você precisa da terapia, né? Não faz sentido. não, mas Você só foge. para muita gente é como a pessoa entende, né? Então, hoje eu não posso fazer porque eu tenho coisas mais importantes. O que é mais importante do que olhar para você? Então, é nessas horas que você vê se a pessoa está disponível ou não para passar por um processo de transformação. Quanto mais resistente ela for, menos disponível ela está. Seja porque ela tem medo, ou seja porque ela não quer sair daquele estado infantil, porque sair do estado infantil dói muito. Né? Enfrentar os nossos demônios dói demais. Mas é a única forma que eu tenho de mergulhar no meu inconsciente e entender o que está sendo pedido. Eu vou falar um pouquinho sobre as operações, mas só para a gente deixar para a próxima aula, que não é hoje, nós não vamos abordar esses processos alquímicos. Os textos alquímicos, como já mencionado, são de difícil compreensão, uma vez que trazem uma intricada massa de imagens superpostas, né? Eu não tenho aqui, mas assim, se a gente for buscar na internet imagens alquímicas, é uma coisa muito doida no primeiro momento se olhar para aquilo e falar o que que significa tudo isso. Mas todos eles têm significados, e em cada detalhe tem um significado importante. Deste modo, o Edinger, que é o autor desse livro Anatomia da Psique, houve por bem organizar o caos da alquimia ao concentrar a atenção nas principais operações alquímicas. Existem várias operações alquímicas, várias delas. É umas que a gente nunca nem vai ver como clínica. Mas ele resolveu pegar as principais. E aí a gente vai falar na próxima aula sobre essas principais. Descoberta a prima mater, deve-se submetê-la a uma série de procedimentos químicos a fim de transformá-la na pedra filosofal, né? Lembrando que essa pedra filosofal é a busca pela individuação, é o encontro com si mesmo, com o self. Praticamente todo o conjunto de imagens alquímicas pode ser organizado em torno dessas operações, e não só de imagens alquímicas. As imagens mitológicas, religiosas e folclóricas também giram em torno delas, uma vez que vêm da mesma fonte, a psique arquetípica. Ou seja, tudo que a gente vive na nossa vida, desde o nosso dia a dia mais simples,
até, digamos, as nossas crenças religiosas, as nossas manifestações culturais, os mitos, né, que existem ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas, todas elas são análogas aos processos alquímicos. Então, no final das contas, tudo fala da mesma questão. Não é um número exato de operações alquímicas e muitas imagens se sobrepõem. Contudo, Edinger considerou 7 dessas operações como os principais componentes da transformação alquímica. São elas a calcinatio, que é a calcinação, a solútil, que é a solução, coagulatio, que é a coagulação, né, mas digamos, é algo que assume uma forma, a sublimatio, sublimação, mortificatio, que é a mortificação, a separatio, que é a separação, e a conúntio, que é a comunhão. Cada uma dessas operações é o centro de um elaborado sistema de símbolos. Esses símbolos centrais da transformação compõem o principal conteúdo de todos os produtos culturais, fornecendo as categorias básicas para a compreensão da vida da psique, ilustrando praticamente toda a gama de experiências que constituem a individuação. Ou seja, né, todos nós passamos por processos alquímicos ao longo da nossa vida e nós vamos passar sempre. Algumas vezes de forma mais intensa, outras vezes de forma mais suave, mas eles vão se manifestar ao longo das nossas vidas. Em geral, a gente vive vários deles, mas tem alguns que são mais, digamos, recorrentes para nós. Cada pessoa vai ter um processo alquímico que se apresenta com mais intensidade que os demais. E aí, através desses processos, é que a gente interpreta nos nossos clientes o que a psique está dizendo, né? O que precisa ser interpretado ali que esse processo alquímico está dizendo. O Jung falava, né, que felizes eram aqueles que podiam vivenciar os processos alquímicos nos sonhos, porque a gente tem muitos sonhos alquímicos. Alguns processos alquímicos, eles são muito intensos. E quando eles se manifestam no nosso corpo, eles são até, dependendo né, da intensidade, eles podem ser até perigosos. Por isso que a gente precisa estar muito atento ao que a nossa psique está nos informando, né, o tempo todo. O que o inconsciente nos traz, o que nós precisamos elaborar, para que a gente possa viver de uma forma minimamente saudável ao longo da nossa jornada, né? E não ser tão atormentado e atacado o tempo todo. Quando a gente passa por muitos processos, né, que você toma uma surra atrás da outra, é porque tem algo ali que a gente não está olhando. É algo que a gente está resistindo a olhar e não está dando a devida atenção. Então não tem aquelas fases que você fala, não, de novo, não. Eu vivo isso já há algum tempo, né? Tem fases em que a gente Anos, passa por isso. anos, né? Anos que me deixaram num burnout agora na exaustão máxima, né? E, Cris, como que, que vocês veem essa questão quando a pessoa não lembra dos seus sonhos? Isso é uma forma de escapismo? Provavelmente essa pessoa não está entrando, ela não está entrando em contato com as imagens do inconsciente, ou seja, o inconsciente ele sempre me traz imagens de várias formas, seja em sonho, seja num insight, seja numa produção artística, ele sempre traz. Quando eu não consigo acessar o inconsciente, porque eu tenho medo, eu resisto a ele, eu não vou registrar essas imagens. Então, muitas vezes não lembrar dos sonhos é um medo de entrar em contato com o inconsciente. Eu Eu não tenho um lembro, cliente que não lembro de sonho. então, mas depende quando você dorme, né? Por exemplo, pessoas que dormem com remédio, às vezes não conseguem lembrar, porque a pessoa ela não entra digamos, ela entra num estado em que ela fica, é como se ela passasse por essa barreira, né? Ela não acessa o inconsciente porque ela fica num estado muito. É como se o sono fosse uma grande depressão, ao invés de ser uma renovação. Então, a Uma pessoa. questão reparadora, né? Então, muita gente que dorme com remédio relata que não acorda bem, apesar de dormir profundamente, porque ela não acessou o inconsciente, ela não tem as imagens né, essas imagens necessárias para se renovar, para se nutrir.
Então, e tem, né? Mesmo quem não dorme com remédio, eu já tive casos de clientes que diziam que não sonhavam. A ciência sabe que a gente sonha toda noite. É claro que a gente não lembra de tudo e nem todas as noites. Mas ele, anos e anos, ele dizia que não sonhava. E quando a gente começou a trabalhar em terapia, ele começou a ter sonhos. Ele falava, eu comecei a sonhar, mas na verdade você sonhava, só que você não entrava em contato com esses aspectos, né? Que imagens o inconsciente estava te enviando que você não conseguia sequer acessar, porque você estava tão, digamos, estava tão resistente àquilo que nem isso a pessoa olhava. E é interessante que, no meu caso, né, agora eu voltei a tomar o Rivotril, né, mas eu estava sem. E eu também não lembrava dos sonhos, né? Só que ao longo do tempo, eu tive sonhos que, assim, até hoje eu me lembro com riqueza de detalhes. Então, isso é muito doido, né? Porque na maior parte eu não acesso, e quando eu acesso, é uma coisa tão profunda que, assim, me marca por anos, né? É. Então, mas o sonho ele é bastante importante, porque ele é um repertório de informações. É como se ele fosse os ingredientes necessários. Se o sonho trouxesse os ingredientes necessários para a gente elaborar ao longo dos nossos dias, né? O Freud acreditava que os sonhos eram aspectos reprimidos. Já o Jung não concordava com isso. Você até pode sonhar, né? Você pode ter sonhos compensatórios, quer dizer, se eu estou reprimindo algo, eu tenho um sonho compensatório onde aquele aspecto meu, aquele desejo é realizado, para que eu não viva numa frustração eterna. Mas os sonhos têm também essa função de nos trazer um material para que a gente elabore. Tem sonhos que são, digamos, eles contam a história da nossa vida, né? A gente sempre tem elementos que aparecem nos nossos sonhos com mais frequência. Isso acontece também, porque são questões nossas que a gente precisa trabalhar. É, Eliana vai ter um bocado de trabalho aí. Ela está acostumada. Coitada, não sabe nem onde se meteu. Mas, digamos, ela é bastante competente para isso, então acho que você não vai ter nenhum problema. Ela é maravilhosa, é É. maravilhosa. Amanhã a gente tem sessão. Ah, que legal. Então, eu vou. Eu não sei se você tem esse livro, se você consegue pegar, Anatomia da Psique, consegue pegar na internet, mas esse livro é sensacional, ele é muito bom. Nossa, é tanto livro maravilhoso que eu fico assim, por É, exemplo, tem um que está na minha mente direto, que eu sei que eu preciso ler. Eu preciso ler todos, né? Mas aquele que você falou é o, o, o corpo como doença, não? Como é que é? O A caminho doença como como doença. A caminho. Doença como Caminho. Nossa, caminho, porque a Eli também mandou eu ler esse livro. Então, assim, eu falei, gente, eu acho que eu preciso fazer esse dever de casa. Nessa fase da sua vida, leia A Doença como Caminho e depois leia Anatomia da Psique. O início da doença como caminho, as primeiras 30, 40 páginas, é uma espécie de filosofia geral desse livro. E é muito legal porque é uma espécie de simplificação da linha junguiana, mas uma simplificação com as coisas mais importantes. Então, é bem legal entender o que ele coloca ali. Como é mesmo o nome desse aí? A doença como caminho. Não, esse aí que está no sofá. Esse chama Esse, Anatomia da Ah, Psique. esse é mais complicado. Esse Anatomia da Psique é o do Eduard Edinger. Era americano, que não é comum os americanos serem junguianos. Eles geralmente vão para as psicologias comportamentais, né? Para as linhas comportamentais. Mas o Edinger não, ele se dedicou bastante ao estudo da teoria junguiana. E ele fez esse trabalho que eu acho ele muito bom. e agora que eu estou começando a voltar a conseguir ler, porque eu estava numa desconcentração tão grande que assim, eu ia e voltava numa linha horas, né? E antigamente eu me lembro, eu devorava um livro no final de semana, assim, sabe? Mas você sabe que tem uma questão interessante. Você me lembrou quando o Jung, ele conta no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele quando tinha acho que 11 anos, o pai não deixava, o pai era bastante culto e tinha uma biblioteca em casa. Você está com o livro aí? Ah, tá. Esse livro é muito bom. E aí o pai não deixava ele entrar no escritório dele, né? O Jung entrar no escritório dele. E era o sonho do Jung, era saber o que tinha naquele escritório. E aí, quando o pai não estava em casa,
ele entrava escondido e ele começava a ler algumas coisas. E ele conta que ele desmaiava. Uau! Ele Quando várias ele vezes. lia, Oi? quando ele lia, ele desmaiava? É, ele desmaiava. Porque Pura! ele provavelmente entrava né, em contato com algumas coisas que eram muito intensas para ele. E também havia Uau! lá, porque ali já era um preparo dele para Sim. essas questões mais profundas, né? Essas questões da psique que ele fez um trabalho tão importante de elaborar, né? De escrever e de traduzir. Só que Que isso incrível! ele não tinha estrutura de ego ainda, né? Ele era uma criança. Então ele disse que várias vezes ele desmaiou, mas ele Que insistia, ele voltava até ele conseguir, porque também havia ali uma certa resistência da psique dele, falar, isso aqui eu não posso olhar, eu não posso olhar. Até que ele foi trabalhando, trabalhando, ele insistia nas leituras até que ele conseguiu vencer essa barreira. Mas a gente às vezes passa por essa fase. Eu lembro que uma vez, eu sempre tive facilidade para ler, né? Desde muito criança eu lia. E eu, sei lá, na faixa dos 30 e tantos anos, eu fiquei um ano sem conseguir ler. Porque eu lia as coisas e eu não conseguia entender o que eu estava lendo. Falei, será que eu estou ficando com algum problema cognitivo? E eu ficava lá um tempão na mesma página e voltava. Eu não conseguia me fixar no que eu lia. Eu falei, não, acho que isso é uma fase. Vamos deixar, né, trabalhar aquilo que precisa e eu vou lendo conforme vai se apresentando e depois voltei ao normal. Ai, que bom, isso me dá esperança, porque eu estou me sentindo exatamente assim. Eu comecei a ler muito, com 11, 12 anos, assim. Eu já era uma devoradora de livros. E, e nesse último ano, realmente, mas também, né? Mas também, assim, mas isso também é uma resistência nossa. Quer dizer, tem coisas aí que são tão importantes, inconscientemente eu sei que é importante, e por isso eu tenho dificuldade de olhar para elas, porque vai exigir de mim uma transformação, né? Eu não posso passar por esse processo sem ser afetada de alguma forma. Então é uma resistência nossa também. Fala, não vou olhar para isso, não vou olhar para isso. O Porque ego resiste. no caso, eu só estava pegando livros que tinham coisas para eu ver. Aí eu pensei nisso. Será que é essa a minha resistência? Aí peguei um livro de historinha, aquele A Biblioteca da Meia-Noite, um livro famoso, aí, um best-seller, Sei, eu que sei. uma historinha super água com açúcar, nem esse eu consegui ler, acredita? Eu falei, porque eu ficava assim, gente, eu estou gastando meu tempo lendo A Biblioteca da Meia-Noite. Eu tenho um livro inteiro aqui do Jung para ler. Mas o problema é que você entrou num julgamento, né? Ela não, Sim. né? Isso não é adequado para ler, isso é bobagem. Então, quando eu tenho coisa mais importante, a gente não pode fazer digamos, esse julgamento, porque tudo é importante. Provavelmente esse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, tem algo importante para você. Não, eu não desisti dele, não. Eu tenho uns 10 livros na minha mesa de cabeceira, assim, iniciados, os 10 e nenhum foi adiante. Inclusive um sobre alquimia, que é esse aqui, Qual é? a Ah, Alquimia de tá. Saint-Germain. Ué? Alquimia de Saint-Germain é um dos mestres da mesa que eu trabalho, da mesa radiônica, enfim, de uma egrégora, né? E ele dizem, né, que ele já teve várias encarnações aqui no mundo, no planeta Terra, e que uma delas ele foi José, o pai de Jesus, né? E ele era um alquimista na Idade Média e tal, não sei o quê. Então, aí fala que fórmulas para autotransmutação, né? Através da chama violeta, enfim. Mas o Aí já importante é que você entenda o significado da alquimia do ponto de vista da psique. E aí você pode ler esses textos, né? E para que eles não sejam interpretados de forma literal. não entendi, foi excelente essa aula, excelente, excelente. Entendi perfeitamente. E assim, como parte tudo do Nigredo, me vieram várias coisas na cabeça. Então, assim, não, eu sei que não é um processo alquímico, mas me veio toda hora durante a sua fala, né, falando desse Nigredo, para ir separando os elementos, né, até achar a pedra filosofal, me veio muito na cabeça os mineiros que vão ali no ouro, naquela peneira, no rio, né? Eles vão tirando as pedras maiores e vão lavando e tira a terra
para achar a pedra filosofal deles, que é a pepita de ouro ali, né? Que eles tanto procuram, É né? que eles, digamos, de uma certa forma é o trabalho dos alquimistas, né? Eles querem buscar, eles querem encontrar uma pedra tão valorosa que os liberte daquela condição. Só que eles não percebem que essa pedra está dentro deles, ela não pode ser encontrada no mundo externo. A cura de Isso todos os males, que é a pedra filosofal, está dentro de você, não há outra hipótese. E só serve para você. nessa parte de energia, de reiki, a gente sempre fala, né? Não adianta buscar fora o que está dentro de você, né? Uhum. Então, e eu fico impressionada, porque dependendo da pessoa, eu falo de uma forma ou de outra, né? E tem gente que nunca ouviu isso na vida, nunca entrou em contato com esse conceito sequer. E aí você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa vai tomar um trilho na vida, né? Buscando sempre fora, achando que está tudo lá fora, né? Essas Aí pessoas, elas vão sendo, digamos, a vida vai batendo nelas, elas vão sendo empurradas, elas não entendem, né? elas vão, tipo, no efeito daquele da manada, né? Daqueles É, shows que você nem anda, né? Você vai levado, assim. você vai parar em algum lugar que você não era o que você tinha chegado, é. É, Você eu chega fui, mas me levaram, né? Exatamente. Então, mas elas não entendem. Então, elas atribuem isso à vontade de Deus, ao acaso, qualquer coisa assim, porque não há uma consciência do próprio processo. Elas estão ainda vivendo no nigredo. E elas provavelmente vão morrer no nigredo. Vão ter que nascer muitas vezes para poder sair desse estado. Ah, eu amei essa história. Olha, Nigredo, Rubedo, É nigredo, Citrino, albedo é o segundo. O albedo é quando a luz, Albedo, quando a luz se apresenta, porque ela ilumina, né? Então você ao mas é menos com se percebe, bola. você se reconhece. Aí depois vem o citrino, que é um processo de transformação, e vem a rubedo, que é a última fase. A Eu, última fase é o Rubedo. rubedo, que é o encontro, digamos, é a vida, né? Onde você encontra a vida. Por isso que o sangue, né, tem uma relação aí Vida, com o sangue, que é rubro. vermelho. E Eu tem lembro, a rubro, né, que chama. é, Rubro. rubro é o vermelho. Eu lembro Muito que bom. quando eu estava em terapia, eu estava começando a desenvolver a ideia de atender. Aí eu falei para minha terapeuta, eu preciso montar um cartão para mim, um cartão de visitas. Aí eu fui lá, comecei a desenhar o cartão, peguei as cores, falei, meu cartão vai ter 4 cores. Aí mostrei para ela, Ó, mostrei para Eli. Oi? 4. 4, então. E eu escolhi as 4, na minha cabeça vieram 4 cores. Aí eu fui lá e mostrei para ela, aí ela ficou impressionada. Eu falei, mas o que que foi? Ela falou, eu adoro realmente o inconsciente. Eu falei, por quê? Ela falou, porque essas 4 cores que você escolheu são as 4 cores alquímicas. Eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha lido. Eu escolhi o preto, o branco, o dourado e o vermelho. Aí eu falei, nossa, né? Incrível, Interessante como a questão arquetípica se incrível, apresenta mesmo, né? incrível. É interessante. Muito Depois, quando a gente fez o logo da nossa, do Analisando, aí eu fiz propositalmente com essas cores, mas eram as cores que eu já tinha escolhido sem nem ter ideia do que elas significavam. E nem É ia dizer aquela que era a cor história. preferida, não tinha nada disso, de cor, não era por ser cor preferida, porque me vieram essas 4 cores. Aquela coisa, a gente não tem livre-arbítrio, já está tudo decidido. Até Né? as cores Até do as cores cartão do estavam dentro cartão. do teu inconsciente. E eu tinha uma caixa de lápis de cor grande que eu comprei para ficar pintando mandala e tinha cor dourada. Não, vai ser a dourada. Muito bom, Bom, né? muito bom. Mas é isso. Excelente, gente. Na próxima aula teremos mais sobre, né, a continuação de alguns processos alquímicos. A gente sempre se encontra em alguns deles, né? Então, a gente começa a interpretar as questões psíquicas que estão nos afetando naquela fase. Eu lembro que quando teve a enchente ano passado, né, você falou que era o solútil, né? Aí você falou, no curso a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. E você, É, e você falou da perda dos livros, né? Sim, a gente, olha, eu estava conversando com o Bruno, eu achei que sim, tinha sido uns 200. O Bruno falou que foi mais de 400 livros. E o não, pior de tudo
isso é que quando a gente se mudou do Rio para o sítio, a gente doou os livros que não eram fundamentais na nossa vida, sabe? E aí, então, a gente ficou, sabe assim, com o suprassumo dos livros. Gente, você perder 400 livros, assim, que, olha, eu não sei nem te dizer. Para mim, foi uma das coisas, e para o Bruno também, que mais doeu em termos de questões materiais que a gente perdeu lá no sítio, foram os livros. Ver eles todos cheios de lama no chão, assim, boiando, era uma dor no coração, sabe? Você sabe Assim, que essa imagem, leva essa imagem para Eli. Vocês vão ter trabalho para muito tempo por causa disso. eu já falei também, olha, eu já joguei tanta coisa em cima da Eli, coitada, ela tá tonta, ela tá tonta. Eu falei, Eli, minha filha, eu não contei nem um terço ainda. Então, toma, porque assim, eu quero te enfiar material para a gente começar a trabalhar, porque tá tudo interligado, Tá tudo naturalmente, né? conectado. Então, eu Vamos, falei, vamos ver essas eu falei, soluções com cuidado. deixa eu falar por 6 meses, aí depois a gente começa o tratamento. Não, não é, não, não dá, né? Não é assim. Você vai ter que, E, tudo que você levar vai ter que ser traduzido. não, e a Eli, ela é danada, porque eu falo, 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 ela fala uma frase, cara, que eu passo a semana inteira pensando naquilo. Eu Mas é falei a esse o semana inteira, propósito. ela só falou uma frase, pá, sabe, assim, acachapante, uau! Muito bom, muito bom. Então, você vê que vai ter material para o resto da vida para trabalhar. Por isso que a Ah, terapia nunca acaba, né? nunca acaba, nunca Nunca acaba. acaba. Mesmo que você pare, né, de ir na terapeuta, ainda assim é um processo terapêutico em si mesmo. Sim, e eu continuo insistindo, né? Mas tem que ser, senão a gente nunca sai do lugar. Tem que ser. E eu não nasci para sair dessa vida do jeito que eu entrei, de jeito nenhum. Ninguém, né, De deveria, né? Ninguém deveria É, entrar, sair do jeito que entrou. não, pelo amor de Deus, quero resolver tudo. Tem coisas que eu peço para parcelar, né? Em doses homeopáticas, quem sabe, na próxima vida. Mas na medida do possível, vamos resolver agora, né? É. É Então, isso, obrigada gente. pela Muito presença. boa noite. Beijo nos filhos peludos. Nos seus também. Obrigada, que vocês tenham um ótimo final de semana. E domingo que vem, né? Daqui a uma semana eu tô aí. Ah, que legal. Legal. Eba!